Lições Bíblicas CPAD, Adultos, segundo trimestre de 2023. Tema do trimestre: Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista: Pastor Elianai Cabral. Lição 12: Criando filhos saudáveis. Data: dia 18 de junho de 2023. Nesta data comemoramos o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2 versículo 52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 2 versículo 40 e 42 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando viram, maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Os objetivos da lição: 1. Revelar a normalidade da família de Jesus. 2. Abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. 3. Explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Introdução: O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai, José, e como mãe, Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de Nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Palavra-chave: equilíbrio. Tópico 1. Uma família normal. 1. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. 2. Os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e, pelo menos, mais de uma irmã. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, e por isso, o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Sinopse 1. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Tópico 2. O modo de criação de Jesus. 1. Jesus, o Filho especial.
A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como Nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. 2. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, Nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente, a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Até que, mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. 3. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, hebraico bar mitava. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias, e depois, todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. 4. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Sinopse 2. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Tópico 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas capítulo 2 versículos 51 e 52 diz o seguinte: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. 2. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens.
A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. 4 lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e, principalmente, espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Sinopse 3. O Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, Nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amém. Terminamos aqui a leitura da lição. A seguir temos a seção Revisando o conteúdo. São as perguntas e respostas, no final da lição, que servem para a revisão e fixação dos conceitos da lição. Isso para que você tenha um aprendizado melhor. Vamos lá? Resposta. Pergunta 1. Qual era a descendência de José e Maria? Resposta. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. Pergunta 2. Cite pelo menos 3 nomes dos irmãos de Jesus. Resposta. Tiago, José e Judas. Pergunta 3. O que José e Maria souberam fazer a respeito de Jesus em relação aos seus irmãos? Resposta. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Pergunta 4. Como foi o tratamento que Jesus recebeu? Resposta. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Pergunta 5. Cite os elementos que formam o tríplice desenvolvimento de Jesus. Resposta. Sabedoria, estatura e graça. Amém. Parabéns por ouvir o áudio completo da lição. Se você gostou, compartilhe o link dessa leitura da lição com alguém, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Assim você estará sendo uma bênção na vida de outras pessoas e também contribuindo para o crescimento de nosso canal. Deus te abençoe, e tenha uma excelente escola bíblica dominical.